Porque sempre a retórica vai ser essa. Vamos cuidar dos pobres. Sim. Mas isso é retórica de ladrão. E eu vou mostrar. O texto diz assim, e disse ele, não porque amasse os pobres, mas porque era ladrão e queria roubar o que entrava na bolsa. Esses 3 grandes problemas. Pastor sem chamado, que foi feito pastor, ou porque tem poder aquisitivo, ou porque tem as massas com eles através da sua retórica. Quero falar disso depois. Você tem um segundo grande problema, que é um grande número e cada vez mais crescente de pregadores que não tem conteúdo. O cara muda os personagens, mas o contexto é o mesmo. Mais um assunto que eu quero falar também. E por último, você tem um grande número de teólogos se formando em massa, principalmente pelos cursos livres de teologia, não tenho nada contra, mas os cursos livres de teologia tá formando teólogo em 3 meses, né? O cara entra na internet e compra um curso de teologia que vai dar ele um diploma de bacharel livre de teologia em 3 meses e não tem Bíblia alguma. O cara se forma em teologia, mas o cara não tem conhecimento bíblico. Então, esses 3 grandes problemas na igreja. Agora, quando nós tratamos exclusivamente sobre o dízimo especificamente, o dízimo, a prática do dízimo, ela é bíblica e ela é para corrigir esse problema que eu te falei. Agora, é claro que tem muita gente que não pratica isso. É claro que tem muitas igrejas que o propósito do dízimo é pagar o pastor, é aluguel de templo. Luxo, né? Entendeu? É claro, tem isso. Agora, veja bem, eu não posso, por conta de que exista algo irregular no ambiente, eu falo assim, olha, eu não vou praticar isso aqui, porque o meio que se está errado. Vou te dar um exemplo. Judas tinha a bolsa da coleta, ok? O ministério de Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, precisava de muito recurso financeiro para acontecer, mesmo naquela época. Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas. Ele era sustentado por um monte de mulheres que eram ricas na época. Dentre elas, podia citar aqui Maria de Magdala ou Maria Madalena, ok? Maria de Betânia, que a aldeia era dela, a aldeia de Betânia era de Maria e Marta. Okay? Lázaro morava lá como uma espécie de favor das irmãs, ok? Maria e Marta. Você tem Susana, dentre tantas outras, Maria, mulher de Cleopas, que cuidava do ministério de Jesus com suas fazendas, com seus bens. E Judas era o que responsável por recolher, ok? Esses recursos. Aí, um dia, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, decide ungir Jesus com um unguento de nardo puro. Ela entra na reunião, que era uma reunião só para homens, derrama um unguento sobre Jesus e, detalhe, 300 denários era o valor. Um denário equivalia a um mês de trabalho. 300 denários, nós estamos falando de 1 ano de trabalho quase, ok? De 1 ano de trabalho. Ela derrama o nardo e olha a fala de Judas. Olha, por que não se guardou esse unguento, não se vendeu e não deu o dinheiro aos pobres? Porque sempre a retórica vai ser essa. Vamos cuidar dos pobres. Sim. Mas isso é retórica de ladrão. E eu vou mostrar. O texto diz assim, e disse ele, não porque amasse os pobres, mas porque era ladrão e queria roubar o que entrava na bolsa. Então todo ladrão vai ter essa retórica. Vamos cuidar do pobre. Vamos cuidar do pobre, mas o cara é ladrão. A preocupação não é o pobre. É quanto de dinheiro está arrecadando a pseudo, vamos cuidar dos pobres. E você tem essa questão. Aí Jesus disse assim, viu? Os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Mas o que ela fez hoje, fez para preparar meu corpo para a sepultura. E nunca vai ser esquecido. Todo lugar onde esse evangelho do reino for pregado, o nome dela será lembrado para sua memória. Estamos fazendo isso agora. Novamente, eu acho que eu acabei me perdendo então. Onde o dízimo ele tem que ser aplicado onde quando ele é entregue dentro da igreja? O dízimo ele é sobre a vida de pessoas. Ele é entregue no sacerdote. Na sua igreja, como que funciona? Pronto. Na minha igreja funciona assim. Nós temos o gasofilácio. O dizimista, ele se desloca voluntariamente, porque o dízimo não é por imposição. Ele é uma ordenança, mas você tem o direito de decidir ou não. Isso é bíblico. Que você pode fazê-lo ou não. Senão não é uma prática de fé. Se eu tenho que cumprir por obrigação, não é prática de fé. Porque a salva pressiona? A salva pressiona. E não é bíblico. A salva, você sabe o contexto salva? Pra quem não sabe o que é salva, explica, salva. Sarah. A salva, ela é tipo um saco de, geralmente de veludo, né? É o que passa lá. Segurado por um pedaço de madeira. Cabo de vassoura. Um cabo de vassoura, assim. Tá. O contexto aconteceu cerca de 40, 50 anos atrás no Brasil, quando essa prática chegou. Não era assim. Ela chegou com uma igreja que veio oriunda da América. Eu não vou citar o nome da igreja, não deturpa a imagem, mas eu vou preservar.
Uma igreja chegou da América, há mais ou menos 40, 50 anos atrás, e ela trouxe esse contexto circense, ok? Essa igreja montava tendas em vários lugares e fazia suas reuniões de culto. E naquela época, quem era de circo não tinha como é hoje. Você vai num circo hoje, você paga a bilheteria na entrada. Sim. Naquela época funcionava assim, você entrava de forma free, sentava, assistia o show. Então, o trapezista terminava o show, ele passava o saquetel. Então, as pessoas contribuíam. Depois vinha o palhaço, fazia uma palhaçada lá, passava o saquetel do palhaço. Era tipo um freelance de cada um ali. Cada um tinha. Aí o que acontecia? Os circos passaram a mudar essa estratégia, por quê? Porque um agradava mais, um agradava menos. Então, a mesma coisa das palmas. Por exemplo, lá na nossa igreja a gente não permite palmas justamente por isso. Porque às vezes você canta melhor do que eu e você vai ter mais palmas do que eu, e a palma não é mais para Deus. Então, para evitar de que a gente esteja louvando o homem e não a Deus, não pratica. Então, o que acontece? Essa igreja, ela é americana, ela veio, estabeleceu-se e ela literalmente trouxe essa ideia. A dos Mormons? Não. Ela literalmente trouxe essa ideia. Ela montava tendas como de circo, ficava período de 2, 3 semanas na cidade, 2, 3 semanas na outra, até estabelecer suas igrejas agora, na sua maioria com templos próprios, não tem mais o uso das tendas. E eles trouxeram essa ideia também. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte, você vai assistir o culto e vai alguém em determinado momento do ofertório até você com o saquetel, e aí aquele negócio, né, que daí bota um obreiro parrudo, o cara chega e dá um cutucão em você, tipo, contribui aí, meu. Às vezes você tá num momento de espiritualidade ali, né, com o teu pensamento ligado em Deus, você toma um cutucão e olha a salva que tá passando, né? E saca ali a carteira. E não é bíblico. Qual a ideia bíblica da oferta ou da entrega do dízimo? É ir até o altar de forma voluntária. Jesus disse isso quando ele disse assim, se fores ao altar levar tua oferta e lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, vai lá e conserta com ele. Depois volta e entrega a sua oferta. A oferta é entregada no altar. Então, como você me perguntou, lá na nossa igreja, o gasofilácio fica em cima do altar. Tem um momento de ofertório, como todas as outras igrejas, onde você fala agora é a hora que nós vamos ofertar e vamos contribuir. Cada contribuinte, ofertante ou dizimista, ele se desloca do seu lugar, vai lá e entrega no altar. E a partir desse momento tem uma separação, porque quem é dizimista tem um envelope e ele pega o envelope, põe ali o seu nome e entrega como um dízimo ao Senhor. Quem é ofertante, ele vai e coloca o valor que ele quer dentro do gasofilácio sem o envelope, então você consegue contabilizar. Isso é oferta, isso é dízimo. Oferta vai pagar os recursos que o templo consome. Vai manter o templo. O que é dízimo? Dízimo vai ser aplicado na vida de pessoas. Através do social da igreja, que vai fazer, lógico, eu tenho um caso, por exemplo, de uma família que nós atendíamos antes de fazermos e termos esse entendimento. Hoje a gente tem uma equipe que vai olhar se a pessoa realmente é necessitado. Porque a Bíblia diz para atender os realmente necessitados. Nem todo mundo é. Ok? Então a gente foi atender uma família e quando eu cheguei para atender essa família, levando do dízimo o que foi preparado para abastecer a casa da pessoa, ela disse assim, olha, coloca aqui do lado dessa geladeira. Puxou uma cortina que tinha entre a geladeira e a despensa e a mulher tinha 7 cestas básicas empilhadas. Pô. Então, a partir desse momento eu chamei a equipe e falei, a partir de agora nós vamos primeiro ter um cadastro. Estudo, né? Olha, falar disso abertamente. Primeiro, porque o dízimo ele também tem que resgatar a dignidade da pessoa. Sim, pô. Então a gente não tira foto do que está fazendo, não registra imagens para dentro da igreja, nem para dentro da igreja. A gente não tem o nome dessas famílias que são atendidas, por quê? O cara está passando privação. A dignidade está afetada. Você vai expor ele na mídia, do tipo assim, o que a mão direita faça, não deixe de saber a esquerda. Mas já viu esse texto? Mas e se algum fiel da sua igreja pedir pra saber o que tá acontecendo? Não, sim. Uma prestação de conta. Sim, a prestação de conta, ela acontece. O que eu não posso fazer é expor pra onde tá as pessoas que foram a mão direita vai fazer saber a esquerda, né? Tipo assim, eu tô te dando aqui e tô registrando. Isso a gente não vai fazer nunca. Então você não vai encontrar as Assembleias de Deus revolucionárias, aonde ela estiver, uma foto de alguém entregando alguma coisa. E a gente faz vários trabalhos social. Se que alguém da cidade sabe dos trabalhos que a gente faz, e também a gente faz trabalho que atende a comunidade como um todo, não só o corpo de fé. Porque tem algumas igrejas que elas fazem o trabalho social.
Mas você tem que ser membro da igreja. Só fechado ali. Isso. Entendeu? E nós não temos essa política. A gente atende, como é um jargão, não é um texto bíblico, mas é um jargão, né? Fazer o bem sem olhar a quem.